balanço sobrenatural. Olá, amigos amantes do sobrenatural. Fatos curiosos e misteriosos acontecem no mundo todo. E hoje eu vou reapresentar alguns relatos da cidade de Apucarana, aqui no estado do Paraná. E esses relatos são alguns que fazem parte do meu livro, escrito com um amigo e parceiro de canal, Rafael Ribeiro, do canal Oráculos do Sobrenatural, que é o livro Mistérios das Terras Paranaenses. Os relatos são sobre fantasmas, lobisomens e vampiros e serão narrados pela própria inscrita. Confiram. É, o relato que eu tenho para vocês, para trazer para vocês, é uma história que eu vivi na minha infância, quando eu tinha 4 e até 5 anos, 4 para 5 anos de idade. Eu tenho um casal de tios que ele era gerente de uma agência do Banco Real e ele foi morar na cidade de Apucarana, a localidade bem ao lado da Igreja Católica de Apucarana. É uma igreja muito grande, uma praça na época era bem arborizada, um lugar muito bonito. E o banco, ele tinha um apartamento em cima, que esse apartamento, ele era destinado aos funcionários da empresa. Nesse caso, como meu tio era gerente, ele foi morar lá. E meus tios têm 4 filhos, homens. Na época eram adolescentes e como eles não tinham filha mulher, eles me levavam sempre para ir passar férias lá na casa deles. Minha tia tinha muito carinho por mim, meu tio, meus primos. Então a gente fazia a maior festa, saíamos para passear, brincávamos ali na praça da igreja, eles me levavam no parquinho. E acontece que esse apartamento, quando eu comecei a ter percepção das coisas, eu era pequena, desde muito pequena eu já tinha certas habilidades assim em notar coisas que não eram dali, que não estavam ali. Eu via sombras ou via pessoas que realmente não existiam, não estavam lá. E nesse apartamento, de repente, uma série de coisas começaram a acontecer. Minha tia começou a perceber vultos andando dentro do apartamento. Os meus primos ouviam a minha tia chamar e ia ver, minha tia não estava. Viam os objetos se movendo. A máquina de lavar roupa, por exemplo, em uma das ocasiões, nós estávamos, era época de ano novo, estavam meu pai, minha mãe, a família toda reunida lá, e de repente a máquina de lavar roupa daquelas antigas, que era aquelas máquinas Miller, que só funcionavam ligadas, apesar que todas, né, funcionam só ligadas na tomada, qualquer aparelho eletrônico, e a máquina estava funcionando sem estar ligada na tomada, batendo, girando lá dentro, sem ter nada dentro. E o meu pai se aproximou e começou a gritar, falando, né, pedindo para que se tivesse alguma coisa ali que fosse embora, e a máquina de repente parou de funcionar. Foi quando todo mundo viu que estava desligada da tomada a máquina. E a gente via, eu via o vulto de um homem de roupa muito escura, de roupa preta, e um chapéu na cabeça, um chapéu grande na cabeça,
que ele vivia andando do outro lado da rua, em frente à igreja, para lá e para cá. Sempre quando dava 6 horas da tarde, aquela figura aparecia e eu via pela janela, me causando muito medo. Mas eu falava para minha tia e eles procuravam mudar de assunto, porque ela era muito crente da igreja presbiteriana, então achava que não era coisa imaginação de criança, até que ela passou a ver essa figura também, sabe, na escadaria do apartamento, na escada que descia para a rua, dentro do apartamento, no terraço, onde era a lavanderia. E em uma ocasião, um dos meus primos, a gente brincava de carrinho de rolemã, onde ficava a garagem do prédio. E ele desceu com o carrinho na rampa por entrar, onde entravam os carros. Era nos finais de semana que a gente brincava lá embaixo, porque daí não tinha movimento no banco, então não tinha perigo de carro entrando e saindo ali. Aí ele parou em frente a um dos lugares onde era a garagem para um carro, e na parede surgiu uma sombra preta, e essa sombra tinha uma voz, como se fosse uma voz parecia um trovão, sabe, muito alta e grave. Perguntou para ele como que chamava o pai dele. Aí o meu primo, como levou um susto muito grande, ele estava sentado no carrinho de rolemã, ele teve um tipo de um colapso. Ele ficou mudo, sem voz, começou a gaguejar e começou a gritar. Depois, os meus primos, os outros 3 irmãos que estavam em volta viram também, o meu irmão estava também, viu, e daí a gente saiu correndo, pegaram ele, levaram ele para cima desmaiado, e ele ficou sem voz, mas ele ouviu nitidamente, nós ouvimos também aquela voz perguntando: menino, como que chama o seu pai? Então foi uma coisa assim que foi acumulando tudo. No banheiro, por exemplo, pegou fogo no chuveiro com a gente dentro da banheira. Do nada começou a incendiar. A cortina do quarto onde eu estava deitada na cama dormindo, de repente meu primo estava na outra cama, ele olhou para o bandô da cortina em cima, ela começou a pegar fogo. Então a gente via a voz de criança dentro do apartamento. A minha tia começou a ficar desesperada com tudo aquilo. Aí ela mandou chamar uma pessoa no apartamento para ver se tinha alguma coisa mesmo ali naquele lugar. Essa pessoa que foi lá era uma senhora que benzia. Então, quando ela entrou dentro do apartamento, ela já foi logo se sentindo mal e foi falando para minha tia que tinha vários espíritos ali dentro, e que tinha crianças, tinha uma mulher, tinha um homem, que era uma figura muito preocupante, porque parecia que ele era uma pessoa muito má, e ele tinha a cara de ser um padre, mas não era padre não, ela disse. E daí sugeriu para minha tia que a minha tia pegasse e perguntasse se a parte de baixo, né, que era o banco, né, se lá dentro ninguém via nada, ninguém tinha percebido nada ainda. Aí a minha tia, numa tarde, desceu e foi lá dentro do banco conversar com os funcionários. Os funcionários acho que deram até graças a Deus ela ter ido perguntar, porque ninguém tinha coragem de falar um para o outro. Ninguém ia no banheiro sozinho. Os clientes reclamavam que iam no banheiro e tinha gente lá dentro, tinham visto coisa lá dentro, a torneira abria e fechava.
as máquinas, que eram aquelas máquinas antigas de datilografar, trabalhavam sozinhas, né? E nossa, aconteciam coisas terríveis. E na garagem também, tarde da noite, às vezes um funcionário saía assim, 6, 7 horas da noite do banco, e quando ia pegar o carro, várias vezes viu vultos lá, e inclusive faziam barulho, davam risada, sabe? Então eram umas coisas bem apavorantes. Aí, nesse meio tempo, minha tia resolveu perguntar para uma pessoa da igreja, que tinha um padre lá, e esse padre disse que antigamente, segundo o que ela havia pesquisado, e o padre sabia também, ele também tinha pesquisado, ali naquele terreno onde era o banco, lá pela década de 30, mais ou menos, ou antes até, era o cemitério da igreja. Acontece que a prefeitura comprou aquele terreno ali e limpou o terreno, e não se sabe se deixou, né, os restos mortais de alguém enterrado ali, né? Tiraram as lápides, como aquela história do poltergeist, né, daquela vila. Tiraram todas as lápides, mas largaram os cadáveres ali. Então, foi o que aconteceu. E depois disso, depois que eles limparam tudo, eles construíram ali um cinema. O cinema se incendiou, pegou fogo, morreu gente dentro do cinema. Aí eles pegaram, foram lá e tiraram o cinema de lá, porque ninguém queria saber mais de frequentar aquilo ali. Tiraram o cinema, construíram um bar, e na frente daquele bar, um homem do nada saiu de dentro do bar, esfaqueou a própria mulher dele na porta do bar, matou a mulher esfaqueada ali, na porta daquele bar. Então só tragédia aconteceu naquele lugar, só coisas ruins mesmo. E depois de tudo isso, eles construíram o banco, que era o Banco Real, e esse apartamento em cima, que era um apartamento bem grande. O apartamento ainda existe, ainda está lá no mesmo lugar. Eu soube que ninguém mais entrou naquele apartamento. Eu tive várias passagens de ver coisas terríveis ali dentro. Eu tinha muito medo de ir lá, sabe? À noite eu não dormia. Eu comecei a recusar de ir na casa da minha tia, eu me lembro bem, porque eu tinha medo daquele lugar. Os brinquedos que ela comprava para mim andavam sozinhos, né? Eu não sei se vocês lembram que antigamente tinham aqueles Bambis, eram aqueles bichos de pelúcia, tipo um cavalinho que ficava em pé. Ele ficava de pezinho e tinha as orelhas bem grandes. Então, à noite, aquele bicho andava com aquele pezinho de plástico batendo no chão, que era taco, batendo, andando, marchando e fazendo aquele barulhinho, e vinha perto da minha cama e ficava parado perto da minha cama olhando para mim. Nossa, várias vezes eu vi isso. Então, quando eu me lembro, até hoje eu tenho pesadelos. Até hoje eu tenho pesadelos quando eu me lembro daquilo. Eu fico assim, com muito medo mesmo. Eu não sei o que foi feito daquele apartamento lá em cima, não sei se eles fizeram um escritório, não sei o que foi feito. Eu só sei que passado muitos anos depois, mais de 40 anos depois, eu fiquei sabendo, através de uma pessoa lá de Apucarana mesmo, que tem uma página de fotos antigas da cidade no Facebook. Então eu entrei em contato com as pessoas mais antigas de lá, e eles me confirmaram que realmente aquele lugar ali é super assombrado, e que várias coisas ruins aconteceram ali naquele prédio, naquele local. E também teve uma passagem que esse homem que eu via sempre lá embaixo, do outro lado da rua, parado
na lateral da igreja, eu falava para minha tia que aquele homem subia na parede do prédio e vinha até na janela. Aí a minha tia falava para mim, brava, parar de inventar coisa, que eu estava vendo coisa que não era nada. Um certo dia eu estava olhando e era um dia de chuva e tinha uma neblina lá, uma coisa bem estranha. Formava uma neblina que quase que encobria toda a rua e não dava nem para enxergar a igreja. Mas eu vi aquele homem atravessando a rua e veio em direção ao outro lado da rua e foi subindo as paredes do prédio, aquela sombra negra. E quando eu estava com a janela meio entreaberta, que era uma janela de duas partes de abrir, eu senti que alguma coisa mordeu o meu braço. E depois à noite eu gritei e saí correndo da janela chorando. E a minha tia pensou que fosse o meu primo mais novo que tinha me mordido, brincando, e eu estava chorando. E ela achou depois, no outro dia de manhã, uma mordida na minha perna também, dois furos na minha perna. Aí esse senhor, que eu entrei em contato com ele pelo Facebook, ele disse para mim que ali tinha fama de ter, naquela cidade, ter vampiros e ter lobisomens. E que várias pessoas tiveram várias visões lá, viram coisas bem tenebrosas ali, naquela praça daquela igreja. E até uma mulher foi atacada ali por uma suposta criatura que eles diziam que era um lobisomem. Então, é uma coisa muito estranha. Eu não sei, porque eu nunca mais eu voltei naquele lugar. Minha tia quis sair de lá e mudou de casa, mudou até de cidade. E eu sei que ali é um lugar bem tenebroso mesmo. Eu, quando vejo as fotos do centro, ali onde a gente andava quando a gente era criança, onde eu brincava, eu não sinto assim, não tenho uma boa memória, não tenho assim saudades daquele lugar não, porque realmente era um lugar bem feio, um lugar bem pavoroso mesmo. É isso, gente, a história que eu tenho para contar. E eu tenho algumas fotos aí do prédio, e o prédio está lá até hoje. Se alguém quiser ir lá conferir, é só pedir para subir lá em cima e olhar. Mas eu tenho certeza que vocês não vão achar coisa muito boa dentro daquele apartamento, não. Bom, é isso daí. Um abraço. E essa inscrita é a mesma dos vários relatos e provas da cidade de Atibaia e também do relato do Japão e outros que eu já apresentei, os quais serão reapresentados no tempo certo, independente de algumas situações que ocorreram. Situações essas que não vêm ao caso, mas eu preciso reapresentar os relatos por fazerem parte da história dos meus canais, tanto aqui no Balanço Sobrenatural quanto no Fascinados por Lobisomens. E aí, amigos amantes do sobrenatural, gostaram dos relatos e das provas apresentadas no livro? Curtem, comentem e compartilhem o máximo possível para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Balanço Sobrenatural, o seu canal do terror. Inscreva-se, deixe o seu like.